Pampa Saúde, com o Dr. Enio Aguzoli. Pampa Saúde, nós estamos aqui com a professora Celestina Marques Gonçalves. A professora Celestina é terapeuta espiritualista, ativadora da consciência crística, diretora da Rafael, que é Centro de Treinamentos, e a empresária. E ela vai nos falar sobre a espiritualidade, sobre a influência em qualquer enfermidade, sobre o estresse que afeta o bem-estar das pessoas. Nós sabemos quanto a parte psicológica atua sobre o nosso corpo e conhecemos bem, nós médicos conhecemos muito bem as doenças psicossomáticas. E nada melhor do que uma terapeuta espiritualista para nos dar informações sobre como se trata ou doenças ou como a espiritualidade pode ajudar. É um grande prazer tê-la aqui conosco, Celestina. Primeiro, eu gostaria já de fazer uma perguntinha. Como a espiritualidade influencia no processo de cura? Olá, é um prazer estar aqui, minha gratidão por este convite. A espiritualidade, ela é um caminho, eu conceituo como um caminho de evolução. À medida que nós vamos nos encontrando neste caminho e quando nós temos condições, auxiliados ou não, às vezes acontece naturalmente, de caminhar neste caminho de evolução, né, de autoconhecimento, nós vamos acessando naturalmente a nossa capacidade natural de cura. Mas nem todas as pessoas conseguem acessar a sua essência, né? É a partir da nossa essência. Hoje nós percebemos o quanto tudo evoluiu. Hoje nós percebemos toda essa aceleração na nossa vida, no planeta, no funcionamento de todas as coisas, as descobertas, né? Essa seria a espiritualidade acontecendo no externo, né? O mundo espiritual está nos ajudando para que nós possamos acessar cada vez mais o conhecimento, é o processo de evolução. Nunca aconteceu de forma tão rápida. Porém, isso está acontecendo no nosso externo. Nós estamos vivenciando, nós estamos percebendo. Tudo isso no externo, né? O ser humano nunca descobriu tantas coisas, né? Nunca foi colocado à disposição do ser humano tanto conhecimento. Mas isso está se dando muito no nosso externo. Nós precisamos buscar isso no nosso interno. Onde está? Onde nós perdemos este elo, né, do nosso autoconhecimento, né, para que a gente possa realmente viver a felicidade, a saúde plena e ser feliz, né? Para isso que a gente veio aqui. Celestina, mas eu tenho uma questão muito importante, né, sobre a espiritualidade, sobre o seu trabalho, né? Eu gostaria de perguntar se há uma influência em qualquer enfermidade ou a espiritualidade contribui apenas para um certo problema de saúde. Não, veja. Nós, como seres multidimensionais que somos, nós somos diferentes por natureza, né? As enfermidades, elas não são especificamente, né? Se a pessoa tem uma gripe, a gripe é uma frequência energética que também tem a sua variação. Assim como um ser humano tem uma variação dentro do seu estado vibracional diferente, uma enfermidade tem uma vibração diferente. Então, nós temos um corpo físico, nós temos um corpo emocional, nós temos um corpo de pensamento, isso são frequências energéticas, né? Vibrações diferentes que dão esses estados, né? Físico, emocional, mental, né? Isso são os corpos matéria. Então, as doenças, as enfermidades que se instalam nesses corpos, né, que são matéria, é de uma frequência. Mas nós temos doenças da não matéria, que se instalam na nossa alma.
né? E que, quando você fala da psicossomática, é exatamente isso. Quando começamos a ter uma doença de alma, não leva muito tempo para ela se manifestar no corpo matéria. Agora, essas doenças de alma, elas são muito diferentes de uma pessoa para outra. Depende de vários fatores, entre eles o quanto cada uma dessas pessoas, desses assistidos terapeuticamente, está sendo, por exemplo, assediado. Quanto cada uma dessas pessoas está se autoassediando. O quanto sofre de influências de vidas pregressas, né? De acordos que fizeram, de pactos que fizeram, de promessas que fizeram. Entende? Então, considerando todos esses fatores, que nós também classificamos como espirituais, a pessoa vai ter um resultado, vai dar um resultado, outro, numa terapia, né? O nível de estresse que cada um experimenta com as situações na vida, no seu cotidiano, varia muito de acordo com essa situação dele energeticamente, né? Já às vezes assumido em outras situações de vida, né? Então nós podemos ajudar enquanto terapeutas, né, as pessoas de forma diferenciada quando nós temos o olhar e a percepção de cada um, que cada um é único. A gente tem visto muito por aí, eu formo terapeutas, então eu tenho muito contato com terapeutas, e às vezes as pessoas, embora tenham recebido o chamado para cuidar do outro como terapeuta, tem uma tendência de praticar e de querer praticar protocolos prontos. Isso não, os resultados não são muitas vezes os melhores, não que vá prejudicar em absoluto. Mas nós podemos obter um resultado muito rápido. As terapias hoje, elas dão um resultado muito rápido, né? Considerando-se aí a questão espiritual. Se o seu estresse é tratado de uma forma com floral, se o seu estresse é tratado com o reiki, você vai dar uma resposta, o outro outra resposta, o outro outra resposta. Agora, sem a menor dúvida, o fator espiritual está aí. Professor, existem doenças psicossomáticas que afetam realmente o nosso organismo e propiciando, inclusive, problemas graves, inclusive até relacionado a câncer, ao CA, câncer, né, devido ao grande estresse, né? Então, doenças psicossomáticas levam a tumores, afetam o órgão digestivo, principalmente o aparelho digestivo, então as pessoas estão vivenciando, né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre o que a senhora poderia contribuir na sua especialidade para as doenças do tipo transtorno obsessivo compulsivo. Pessoas que vivem, que sofrem por determinados hábitos que são compulsivos, às vezes olhar embaixo da cama 354 vezes para ver se não tem uma aranha, ou então verem se o fogão está desligado, levantam 10 vezes, lavam as mãos 500 vezes antes e assim por diante, meio exagerado, mas é isso que acontece. São transtornos obsessivos compulsivos, que se chama TOC. Como é que a senhora abordaria esse paciente para minimizar na sua especialidade, né? Na sua espiritualidade, como a senhora é terapeuta trata assuntos no seu caso, espiritual, né? Do ponto de vista espiritual. Como é que a senhora trataria um paciente que vem para a senhora com transtorno obsessivo compulsivo? Olha, as doenças psíquicas, psiquiatras, embora tenhamos ainda uma dificuldade de atuar, né, nesse universo das patologias de forma que a medicina tradicional nossa aceite, né, haja uma aceitação, assim, não temos a menor dúvida, nós que praticamos a cura
junto com a espiritualidade, o despertar espiritual, né? Não é que a espiritualidade está fazendo, né? Mas é o despertar de cada pessoa para a sua essência, né? O seu autoconhecimento, como eu falei. O fato é que o que percebemos, né, e a orientação que recebemos é de que essas doenças psiquiátricas estão diretamente relacionadas à falta de habilidade dos seres humanos lidar com a energia do planeta, com a energia densa do planeta. Se a gente pensar em termos de universo, a energia cósmica universal, que no Reiki nós chamamos de energia Rei, é uma energia polar, ou seja, ela não tem polaridade. É uma energia inteligente, é uma energia que mesmo que você não faça absolutamente nada, ela está fluindo. E normalmente ela flui para o seu melhor. Né? Porque se tem o pior na nossa vida, somos nós mesmos que criamos. Ocorre que quando nós chegamos neste planeta, né, quando nós nascemos aqui, nós entramos em contato com uma energia bipolar, densa, difícil, contraditória. Nas famílias, né, que nós nascemos, na família que cada um de nós escolheu para estar, já trazemos um compromisso de desafios. Nesse contraditório dessa energia bipolar, nós vamos desenvolvendo na nossa infância, nós vamos desenvolvendo na nossa adolescência inseguranças, nós vamos reforçando crenças que muitas vezes já trazemos de outras vidas. Nós vamos perdendo, às vezes, uma habilidade até que já trazemos. A criança tem uma habilidade, se você não se meter na vida de um bebê, né, às vezes até com excesso de proteção, ele vai viver bem. Quanto mais nós influenciamos na vida de um bebê, entende? Mais problemas às vezes nós trazemos para este bebê, para esse adolescente, para este adulto. Então, o que eu costumo dizer que essas doenças, né, psíquicas, psiquiátricas, elas estão intimamente relacionadas à falta de habilidade do ser humano em lidar com o cotidiano. A vida é uma corda bamba, que você tem que se equilibrar. Você tem que andar no fio da navalha todos os dias. E esse desafio, algumas pessoas têm uma habilidade maior, outras menor. Umas caem para um estado de mania, às vezes, outro para um estado, né, de euforia. Quando se trata do transtorno obsessivo-compulsivo, neste inconsciente está registrada uma ideia, vamos dizer assim, um sentimento, uma energia de não capaz. Então, eu não sou capaz de fazer isso bem feito, então eu tenho que verificar, eu tenho que ter certeza, eu vou de novo, eu não posso errar, eu tenho que fazer de novo, entendeu? E isso se repete, e a pessoa não consegue se libertar disso sozinha, sem um auxílio espiritual. Não conhecemos nenhuma medicação que tenha curado isso. Medicação, os remédios mesmo, né? Da medicina, um fármaco. Eu não conheço nenhuma pessoa que recebeu alta do seu estado, né? Da sua situação psiquiátrica, do seu transtorno. Não conheço. Pergunto sempre para as pessoas, por favor, quem conhece alguém que tenha se curado de uma esquizofrenia? Quem conhece alguém que recebeu alta do estado obsessivo-compulsivo, né? Não tem. As pessoas são contidas no seu estado de manifestação, controladas.
E normalmente as medicações, né, as prescrições, elas são aumentadas na dose diária de medicação, né, até que se esgote aquele estado. Daí é adicionado outra medicação, daí entra a medicação para controlar os efeitos colaterais da medicação. Mas, de fato, uma resposta no sentido de que a pessoa foi curada não tem. Então, a dificuldade que nós temos hoje, graças, né, ao trabalho e ao esforço que muitas as pessoas, muitos terapeutas espiritualistas vêm exercendo, pesquisando e procurando provar, né, nós já estamos recebendo uma abertura, né, inclusive o próprio Código de Doenças já prevê. E aí é que entra o fundamental da espiritualidade. Desses pacientes, desses nossos irmãos, receber um outro olhar. Né, que os médicos proporcionem isso, porque os pacientes, eles confiam muito nos seus médicos. Nós confiamos muito nos nossos médicos. Mas nós precisamos que os nossos médicos nos encaminhem esses pacientes para ser ajudados. Dentro da ideia da medicina integrativa e complementar, essa é a nossa proposta. Nós queremos trabalhar junto. Uhum. Professora, eu tenho uma situação no sentido da espiritualidade versus religião, crenças. Muito bem. Os católicos acreditam que o ser humano já nasce com um pecado e ele precisa do batismo para liberá-lo do pecado. Ele precisa ser batizado para ingressar Ele nasce com o pecado original. Olha bem a situação. Muito bem. Então, se uma criança nasce com o pecado original, coitadinha, né, inocente ali, mas já nasce com o pecado. O que a senhora me diz da igreja em relação em primeiro lugar, a dogmas, a medos, a fobias? Isso se refere à parte sexual, se refere à parte de negócios, de transações, se reflete no dia a dia das pessoas. Isto é, a igreja tem feito mais bem ou mais mal para a sociedade? Ou a senhora pode educar uma criança sem religião e ela ser uma pessoa honesta, trabalhadora, educada e tudo, e inserida na sociedade? Ou a senhora acha que a religião como tal, punitiva, o sexto mandamento, tu não pode isso, não pode aquilo, não pode mais? Imagina que agora tem uma deputada nos Estados Unidos que é uma louca deputada nos Estados Unidos que fala que a masturbação é uma proibida e que ela tem lá umas ideias loucas mesmo, né? E que fala do sexo como sendo alguma coisa pecaminosa, etc. e tal. Eu estava lendo um jornal hoje. Como é que a senhora vê a igreja e como é que a senhora vê a espiritualidade como terapeuta espiritualista, espiritual que a senhora é? Ela contribui? Nossa, tem várias perguntas numa só aí, né? Né? Eu acho que... Mas vamos tentar abreviar isso. Qualquer ser aqui que habita o nosso planeta humano, eu perguntaria, como você vê Deus? Você imagina que Deus é perfeito? Se a gente partir dessa ideia de que Deus é a perfeição, é o grande chefe que criou tudo isso. E que eu acho até que está um pouco chateado, porque a gente bagunçou com toda a casa, né? Mas se ele é perfeito, tudo que vem, criado pelo homem, a gente percebe que tem perfeito. Uma criança, o que ela traz, na sua origem, é a perfeição. Deus criou a perfeição. Então, ao longo de toda a nossa existência da humanidade, o que a gente vê é que o ser humano, pelo medo, foi criando uma série de limitações, uma série de crenças, né, e que a gente vai carregando ao longo das nossas vidas. Quando você fala um bebezinho inocente, eu não vejo um bebezinho como inocente. Eu vejo um bebê
como uma consciência. Uma consciência que pode não estar num estado de consciência. Ela é uma consciência divina enquanto filho de um pai divino. Mas ao longo da sua existência aqui na Terra, ela foi recebendo essa energia que eu expliquei, que é apolar. Ela vem como um ser apolar, perdão. Ela vem como um ser apolar que não tem nem sim, nem não, nem certo, nem errado. E o nosso planeta Terra é bipolar. E daí ela entra na energia do certo, do errado, né? Concordo, não concordo, pode, não pode, leva choque. E traumatiza. Então, desde a primeira centelha que habitou aqui do ser humano, ela vem recebendo essa carga. E todas as enfermidades, e todas as doenças do contraditório, como eu falo, que a essência, a pessoa sabe, na minha essência eu não sinto isso, mas estão me dizendo isso. Meu pai e minha mãe me ensinam isso, a escola me ensina isso. E daí é um grande conflito. Porque quando as pessoas começam a parar e ir para dentro de si, a meditar, a se olhar, elas percebem, gente, eu vivi uma farsa. Então, nós começamos a perder, né, desde o momento que chegamos aqui, a nossa essência. A igreja contribuiu muito para isso. As religiões, vamos dizer assim. As religiões contribuíram muito para isso. Para nos afastar do nosso verdadeiro Cristo. E hoje a gente caminha na direção contrária da igreja. Quando eu recebi por uma sintonização, eu fui iniciada espiritualmente. Eu tive a minha consciência crística ativada. E hoje eu tenho essa permissão de ajudar outras pessoas a ativar a sua consciência crística. Ela já existe. Algumas pessoas conseguem exercer a sua consciência crística. Pessoas que já estão no caminho, pessoas que já estão ajudando de forma, imensurável outras pessoas aqui na Terra. Mas muitas pessoas não conseguem exercer isso e precisam da ajuda para fazer o processo. A ativação da consciência crística, ela não é uma técnica, né? É um processo, é um procedimento que desencadeia um processo de despertar. Justamente para aqueles que muitas vezes trazem, marcado nas suas células estas crenças, esses medos, esses pactos, né, feito em função das religiões. Eu prometo nunca mais pecar. Gente, que isso? Entende? Eu vou cometer um erro em cima do outro. Porque o mundo faz um apelo. Né? E as religiões me obrigam, se eu aceito, me obrigam para fazer parte dessas comunidades, dessas seitas, né? São as condições, nós temos, todos os dias, nós somos submetidos a condições para ser feliz. Para você ser feliz, para você alcançar, para você ser próspero, nós não precisamos de nada disso. Para ser feliz, para ser próspero, para ser saudável, nós só precisamos reconhecer que nós somos seres divinos, nós somos o Filho de Deus, nós somos o próprio Cristo, que devemos manifestar na Terra. Nós devemos ser Cristo, de fato, em ação aqui na Terra. Ele nunca saiu daqui. Ele não vai vir do céu, dos ventos. Eu não acredito nisso. O que me foi mostrado quando eu recebi a ativação, a força que eu recebi de que ele está dentro de mim e que cada olhar ou cada compaixão odiosa que eu manifestar é Cristo. Nós não vamos mais para o alto da montanha para despertar o nosso Cristo. Nós temos que despertar o nosso Cristo aqui no dia a dia. Nesse embolado de contradições.
E quando eu conseguir olhar para você e perceber que você é um ser divino, que Cristo está aqui, está aqui, está aqui, está naquela pessoa que eu estou atendendo, sim, entende? O processo de cura dela já começa a acontecer. Sem dúvida. Professora, foi bela a sua colocação, né? Que nós pensamos que a igreja tem colocado medo, tem colocado pecado aonde não tem, e hoje, antigamente era 8, agora é 80, agora tudo é liberado, as atividades são liberadas, de repente as drogas são liberadas, e então a igreja foi um freio. Eu acredito que, nesse sentido, né, a espiritualidade veio colaborar muito para digamos assim, a melhoria, a melhor capacidade e a intelectualidade, a capacidade de a gente viver feliz. É isso que nós queremos. Eu acho que a gente busca a felicidade. A senhora, a medicina tradicional e a senhora como terapeuta espiritualista, nós buscamos a felicidade e a tranquilidade das pessoas. Menos menos diazepam, menos bromazepam e sim mais espiritualidade. Concordo plenamente com a senhora. Mas, professora, a senhora vai participar do 11º Encontro Holístico Brasileiro, não é isso? Sim. E qual é o tema? Eu vou falar exatamente a minha palestra sobre a ativação da consciência crística. É esse trabalho que eu venho preparando, os terapeutas. Já tem em Porto Alegre muitos terapeutas ativando a consciência, atendendo terapeuticamente com esse trabalho, né? Mais de 1.000 pessoas, a gente atendeu assim em pouquíssimo tempo, né? Então eu vou fazer uma palestra para que haja um melhor esclarecimento sobre o assunto. Vai ser nesse encontro holístico, onde todas as pessoas são convidadas, né? Qual é o local, professor? Vai ser no Hotel Plaza São Rafael, no salão de eventos. Qual é a data? Agora no final de semana. Agora, nesse final de semana. Sexta, sábado e domingo. Durante todo o dia. Um privilégio de gaúcho, né? Privilégio de gaúcho. Nossa, olha, todos os dias, né? Quando eu tomo consciência, assim, do quanto nós gaúchos aqui temos trabalhado e estamos despertando. A própria ativação da consciência crítica acontecer com uma gaúcha, né? Vinha através de uma gaúcha. Mas eu, quando começo a refletir sobre isso, penso o quanto o deputado Giovanni Cherini, né, contribui para isso, ele e a sua equipe. Somos realmente muito privilegiados. Eu acho que ninguém deve perder esse evento, viu, que acontece todo ano, né? A pessoa vai lá diretamente na recepção do salão de eventos do hotel, pega a sua credencial. Se alguém quiser fazer uma doação, né, lá R$10, eu sempre que participava fazia doação de alimentos, mas isso cria dá muita mão de obra, tem né? Que tirar depois toneladas, a logística disso é complicado. Então hoje a gente está fazendo para quem quer, quem pode, né, a doação de R$10, daí adquire o que tem para fazer a doação para entidades. Realmente super acessível, isso não impede a pessoa de participar. Claro. Né? Eu acho que é o mínimo que a gente deve para esse trabalho tão maravilhoso, que são 11 anos, né? Quer dizer que a pessoa pode se inscrever no local, né? No local. São todos convidados. E existem dois telefones que eu gostaria de citar, então, aqui para os ouvintes que tiverem interesse, nesse 11º Encontro Holístico Brasileiro, que vai acontecer no Plaza São Rafael nesse final de semana. Então, assim, os telefones são 3384-8376 e no WhatsApp tem outro telefone, é 986-166985. Eu vou repetir o primeiro, 3384-8376, e no WhatsApp, que é o telefone celular, é 986-169685. Professora Celestina Marques Gonçalves é terapeuta espiritualista, ativadora da consciência crística e diretora da Rafael, que é o Centro de Treinamentos, e é empresária. Eu só gostaria de esclarecer, consciência crística vem de Cristo, a palavra? É isso? É a consciência do Cristo que habita em cada um de nós. Que habita em cada um de nós. Que deve, neste momento, se manifestar aqui na Terra. Sem dúvida. Professora, seus últimos comentários sobre a terapia espiritualista.
é um caminho sem volta. Quando você acorda, quando você desperta, embora tudo que você tenha vivenciado contribuiu para esse despertar, mesmo, vamos dizer, as religiões, eu passei por várias delas, né? Eu fui muito da Igreja Católica, fui budista, já frequentei a Umbanda, práticas de apometria durante muitos anos com o Dr. Lacerda e o Dr. Ivan Hervé. Então, tudo isso contribuiu, tudo isso que eu acreditei naquele momento certo, porque tudo está certo, contribuiu para que eu tivesse um despertar. Eu acho que é isso, a tendência é essa, cada um no seu tempo e despertando, respeitando o limite e o tempo de cada um. Agora é como eu penso que não tem como voltar. Não tem como você fechar uma janela que você olhou o horizonte e dizer assim, olha, lá fora não tem nada, sabe? Eu vou ficar aqui no meu cantinho. Não tem, porque o chamado para a despertalidade, o chamado para a manifestação da consciência crística aqui na Terra é muito forte. E aqueles que não estão conseguindo entender o que está acontecendo estão se batendo por aí, estão se drogando, sabe? As famílias estão cada vez mais se destruturando, porque as pessoas não sabem o que está acontecendo. Elas não sabem para onde se encaminhar. Então, eu acho que é responsabilidade de todos nós que temos um mínimo de despertar, de consciência, dar atenção a isso, conduzir isso, pegar pela mão, sabe? E ouvir essas pessoas, o que está acontecendo. Nós tivemos o prazer de ter hoje conosco a terapeuta espiritualista Celestina Marques Gonçalves, que nos falou e nos respondeu muito apropriadamente as nossas perguntas sobre a terapia espiritualista e sobre a crística, o que é a consciência crística. Professora Celestina Marques Gonçalves, nós queremos agradecer em nome do Pampa Saúde a sua presença, a generosidade da senhora estar aqui conosco e contribuir de uma forma absolutamente maravilhosa para que nós tenhamos mais saúde e sermos mais felizes. Por hoje nós dizemos muito obrigado. Venha sempre.